senhores, tudo bem com vocês? Estão passando aqui só para lembrar vocês que o episódio de hoje vai ser um pouco diferente, né, Benê? Muito diferente. Por isso que estamos nessa mesa. Nessa mesa redonda, Porém, esse fundo infinito aqui. Porém, não ficaremos aqui. Não ficaremos aqui porque a gente vai dar lugar para os debatentes, é assim que fala? Como é que fala? Debatentes, oponentes, não é isso? Então, vamos deixar o espaço para os caras aqui? Por favor. Vamos deixar? Então é Ronald, pai de santo, e Israel, pastor. Curte, compartilha aí que o negócio vai ser bom, hein? Se liga que vai ter mais episódios assim também. A gente vai deixando vocês sempre bem informados aqui no Impaciente Podcast, beleza? Então se liga que agora o negócio vai pegar fogo. Vamos sair dessa aí. Vamos sair com o negócio, né? Sai. Tchau. Olá, meu nome é Israel Júnior, sou teólogo, educador físico, sou pastor, sou de linha protestante e estou aqui para mais um debate. Eu tenho certeza que vai ser um debate excelente aí. Boa noite, sou o Ronald, sou pai de santo, trabalho na Umbanda, sou motorista de aplicativo. Estamos aqui para um debate amistoso. Bom, Ronald, minha afirmação é que só existe uma verdade, né? A verdade ela é absoluta e essa verdade é Jesus Cristo. Ele é a única verdade, é o único caminho, a vida só vem por ele. Concordo com você. Jesus Cristo foi o modelo e é até hoje, não discordo. Mas dizer que ele é a única verdade é uma coisa meio dúbia. Repito, concordo com você em dizer que Jesus é um modelo. É o que todos nós temos que seguir. Uhum. Mas também a história mostra que existem outras formas também de chegar a Nosso Senhor Jesus, que não seja somente através de templos cristãos, como assim por dizer, né? O templo cristão não leva ninguém para Jesus. O templo é um lugar onde a igreja de Cristo se reúne. Então, se alguém tem alguma visão que o templo tem algum poder espiritual, que o templo leva alguém para Jesus, muito pelo contrário. O que mais tem é gente picareta dentro do templo. Dentro do templo existe um monte de gente que vai para o inferno. O caminho é Jesus. E aí, quando eu falo que o caminho é Jesus, eu parto do princípio que existe um Jesus a qual a Bíblia apresentou esse Jesus para a humanidade. É o livro que apresenta Jesus. Então, o próprio Jesus, que você afirma ser o modelo, ele foi contra adorar, invocar outras entidades, ele foi contra imagem de esculturas, ele foi contra tudo que se opõe àquilo que ele ensinou. Então não seria dúbia a sua afirmação, dizer que tem outros caminhos que levam para ele, sendo que ele fala, eu não sou um dos caminhos, ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim? Ninguém vai ao Nosso Senhor que não for por ele. Mas também na história mostra que Jesus nunca pregou nenhuma religião. Jesus nunca pediu para ninguém ser judeu. Ele pregava o amor, pregava a caridade e assim a história mostra como que foi feito. Porém, a história também mostra que muitas pessoas precisam, como que eu posso te afirmar, de uma correntinha no pescoço. Precisam de algo palpável para a fé. Concordo com você que imagem, correntinhas e qualquer adorno não são tão necessários assim. Estou na sua frente sem nada disso. Nunca precisei disso. Mas tem pessoas que precisam de uma muleta para a fé. Isso é cada um. Então, é porque o Evangelho, ele apresenta um padrão, e o padrão é Jesus. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1 diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Nós somos a religião do livro e não das pessoas. Se as pessoas ela têm uma fé distorcida do que está no livro, aí o problema não é com o livro, não é com a Bíblia, mas sim com as pessoas. Quando você fala, por exemplo, de corrente, de anel, se eu usar um anel ou uma corrente como um amuleto, como algo que me dá um poder, que me dá uma força, eu não entendi o que é evangelho. Isso daqui é um estilo. Sempre curti rap, rock, skate, me visto assim. Mas isso daqui, que poder tem isso daqui? Não tem poder nenhum. Daqui pra mim não significa nada. Agora, o anel que eu tô usando, se eu tiver ele como um amuleto, como algo poderoso, diabo, sai de mim. Quem entende o evangelho dessa maneira precisa estudar mais a Bíblia. Infelizmente, nós estamos num país onde é um país sincrético,
onde o cara vai na missa de manhã, vai na tarde da bênção na igreja evangélica à tarde, vai no terreiro à noite. Esse é o país que nós vivemos. E as pessoas entendem e interpretam a Bíblia de maneira errada. O evangelho, de fato, ele não é uma religião, ele é um lifestyle. Não adianta nada você pregar e não viver o que você prega. Então, novamente eu falo, quando nós vamos ter esse debate, as pessoas, elas levam acerca do retrato da sociedade, que é um retrato caricato. Agora, quando você vai para a Bíblia, para o Evangelho, não existe outro caminho fora de Jesus. E Jesus, ele repreendeu os religiosos que materializavam a fé. Jesus, ele repreendeu os religiosos que adoravam imagens de escultura, que tinham pontos de contato para a fé. Jesus, ele foi contra todo tipo de manifestação fora do padrão a qual ele mesmo estabeleceu. Ele expulsou demônios, espíritos malignos que se invocavam. Então, quando nós falamos assim, Jesus de fato é o caminho, ninguém vai ao Pai se não for por ele, mas tem outros caminhos, tem outros jeitos, então eu banalizo, deixo de maneira subjetiva a centralidade em Cristo. Isso é dúbio, isso é incoerente. Então, quando eu acredito em Jesus, como algumas religiões de matriz africana afirmam que acredita, em qual Jesus? Porque se é o Jesus bíblico, eu tenho que ser de acordo com o Jesus bíblico. Agora, se foi um Jesus que eu inventei, se foi um Jesus que eu ressignifiquei, aí não dá para ser o Jesus bíblico, entende? Eu acredito assim. Desculpa aí, produção, pelo anel do pé. As religiões, elas foram criadas para atrair certos tipos de tribos. Não tem como uma pessoa que tem a fé católica sentar entre eu e você e debater. A fé é a dele. A sua fé, a protestante, né, a evangélica, também é uma fé. A minha fé, por ser um pai de santo, também é. Não, tudo bem, mas assim... A parte que mais interessa nessa primeira parte do nosso debate não é o que leva a Deus a não. Não é o que leva a Cristo a não. Porque se nós vamos entrar nesse debate, nós vamos excluir os ateus. E eles também merecem o reino dos céus, mesmo não acreditando em Jesus. Então nós temos que pensar o seguinte: o que fica mais rico? Nós dois ficarmos debatendo a minha fé e a sua, ao qual nós não vamos chegar a nada? Ou nós entendemos o que é a sua fé para você, o que é a minha fé para nós, entrarmos num consenso, tentar entrarmos num consenso para podermos conversar? Porque a fé é algo muito interessante. Não, eu sei, mas você assim, pega, por exemplo... Jesus, ele errou? Você acha que Jesus errou alguma vez na vida dele? Não. Não? Então, Jesus debateu a fé. Ele debatia a fé Sim. com quem? Fariseus, saduceus, samaritana. Inclusive, ele debateu a fé com a samaritana e a samaritana se tornou uma seguidora dele. O pior erro e a maior crença limitante que nós temos hoje é que política e religião não se discute. Discute. Por não se discutir, é por isso que o Brasil tem essa porcaria e por isso que as pessoas defendem uma fé que nem elas conhecem. Então, eu sou a favor do debate. O que eu sou contra é o embate. O embate é o discurso ad hominem, é a ofensa pessoal. Agora, debater ideias, a sociedade se desenvolveu debatendo ideias. Um engenheiro, quando ele vai construir um prédio, ele debate com outros engenheiros para ver se a arquitetura está de maneira coesa, maneira correta. Que Jesus debateu com umas pessoas, com uma série de pessoas. Com muitas pessoas, até mesmo com seus discípulos. Sim. Mas com as pessoas que ele foi mostrar a verdade, a fé, né, que ele estava trazendo. Algum deles ele pediu para seguirem, deixarem de serem judeus, deixarem de seguir o que seguiam? Sim. Pedro, André... Bom, os 12 discípulos eram judeus e abandonaram o judaísmo a pedido de Jesus. Jesus, ele fala assim, abandona o seu pai e a sua mãe. E isso pode parecer forte. Porque o Jesus de hoje não é o da série The Chosen, não é esse Jesus bonitinho aí. Jesus... Tem um livro que eu quero indicar, de John MacArthur, A Outra Face de Jesus. As pessoas acham que Jesus era um hiper barbudo de cabelo grande e de olho verde. Esse é o Jesus romano, da Igreja Católica. Mas o Jesus bíblico não é só amor. Inclusive, você falou que Jesus veio para trazer o amor e a caridade. Não. Jesus veio para trazer o reino. O amor, a caridade faz parte, mas não é o todo. Jesus veio para trazer renúncia, Jesus veio para trazer perseguição. O próprio Jesus fala, se odiarão a mim, também odiarão a vós.
Então, Jesus é amor, mas é justiça, é fogo consumidor. As pessoas retratam Jesus como um ursinho carinhoso. E não é bem assim. Não. Jesus era rei. Jesus não era nem um ursinho carinhoso. Exatamente. Mas também, se você coloca essas terminologias, você exclui muita gente. Você exclui muitas pessoas. Mas Jesus excluiu. Será? Sim. Será que uma pessoa que veio... É que eu tenho que entender qual Jesus está falando. Se você estiver falando assim, não, a Umbanda, que é a minha religião, nós criamos um Jesus. Aí eu vou ter que conhecer ele. Agora, se for o Jesus bíblico, Jesus falou, em Mateus capítulo 7, diz assim: naquele grande dia, que é a volta dele, me dirão assim, Senhor, eu curei no teu nome. Ele curou. Não tem um monte de pastor picareta que cura aí? Senhor, eu profetizei no teu nome. Nossa, ele profetizou. Eu lhes direi abertamente, apartai-vos de mim, vós que pratica iniquidade, que eu não te conheço. A salvação não é por obras. A salvação é pela fé e pela graça. Tem muita gente que profetiza, que cura, mas vai queimar no quinto dos infernos. Porque tem pastor que está curando, mas está batendo na esposa. Tem pastor que está profetizando, mas está roubando o dízimo. Esse vai pro quinto dos infernos. E a própria Bíblia fala dos falsos profetas. Então o evangelho não é só conforto, ele é confronto. Boa? A minha afirmação: a Umbanda é uma religião cristã. Tendo dito isso, por que eu tenho essa afirmação? Tá. A Umbanda é uma religião que ela prega a caridade. É uma religião que ela prega ajudar o próximo. E entre outras coisas. Eu concordo com você que você diz que Jesus não era só caridade, essas coisas, e não era o personagem do The Chosen, por mais que eu gostasse do The Chosen. Adoro essa série, vou ser bem honesto pra você. Eu sei que Jesus precisou muitas vezes bater o martelo, fazer algumas imposições, até mesmo pela época. Nós estamos falando de mais de 2000 anos atrás. O negócio ali era feio naquela época. Uhum. Mas hoje na Umbanda, eu posso dizer pelo meu terreiro, eu posso dizer pela Umbanda em geral, não posso dizer por outras religiões, tá? Pelo Candomblé, pela Quimbanda, nada disso. Mas a Umbanda é uma religião cristã. É uma religião que prega a caridade, é uma religião que prega ajudar o próximo. E por que para nós tudo isso é muito importante? Porque nós aprendemos que fora da caridade não há salvação. Fora da fé pode até ter salvação. Mas por que eu afirmo com tanta veemência isso? Porque tem os ateus. E eles também merecem a salvação, por mais que eles não acreditem numa força maior, vamos assim dizer, para não generalizar. Mas eles precisam também ter uma salvação. Se eles vão por Oxalá ou por Jesus, conforme o sincretismo brasileiro, não importa. Eles vão por Jeová, por Exua, não importa por onde eles vão. O importante é que eles vão. Então a Umbanda é uma religião cristã, é uma religião onde nós atendemos independente de quem for procurar. No meu terreiro, eu atendo independente de quem for. Eu já atendi evangélicos, eu já atendi católicos, eu já atendi ateus, que modéstia à parte foram os mais difíceis. Uhum. Já atendi pessoas do mesmo pensamento religioso que o meu. E nós sempre atendemos a todos. Sempre. Bateu na porta, eu não pergunto qual a doutrina religiosa. Eu pergunto o que aquela pessoa precisa. Às vezes a pessoa não precisa de um passe de um preto velho. Às vezes a pessoa precisa de uma cesta básica. Às vezes a pessoa precisa de um ombro para chorar e seguir a vida depois. Bom, primeiro, quando você afirma que o ateu ele merece salvação, o ateu não merece a salvação, você não merece a salvação e eu também não mereço a salvação. Sou tão bonzinho. Não, você é terrível. O ser humano é terrível. Eu sou terrível, eu sou o maior dos pecadores. O próprio apóstolo Paulo, que escreveu metade do Novo Testamento, em Romanos capítulo 7, ele fala: o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero esse sim eu acabo cometendo. Nós não fazemos obras para ser salvos, nós fazemos obras porque nós somos salvos. Eu sempre dou uma ilustração de uma árvore. A árvore, ela não dá fruto para se tornar uma árvore. Ela dá fruto porque ela é uma árvore. Então o fruto não é a causa para ser. O fruto é a naturalidade de quem é. Então, as religiões de matriz africana trabalham com a caridade. Também tem um kardecismo que tem muito essa ideia de fazer a caridade para obter algo. Não, nós fazemos a caridade porque aquele que habita em nós, que é o Espírito Santo, que é Deus, doutrina da Trindade, nos impulsiona a fazer. João Calvino, ele tem uma frase maravilhosa que ele diz: aquilo que você vê de bom em mim é Deus. Aquilo que você vê de ruim é eu mesmo.
Então, partir da premissa que o ser humano merece a salvação, não. Todos nós merecemos o inferno. Mas Deus, ele amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nele crê. Não em crer em várias religiões ou não no crê. Então, o próprio evangelho de Cristo diz, para todo aquele que nele crê. O ateu crê? Não. Então já se torna incongruente. Por isso que quando eu falo que o Jesus bíblico, ele dá um padrão, nós não podemos fugir dele. Agora, novamente eu falo, se na Umbanda vocês acreditam no Jesus, que vocês criaram um Jesus a par da Bíblia, aí eu preciso conhecer a história dele. Agora, a partir do momento que você fala, não, eu acredito no Jesus bíblico, que você concorda que o livro que trouxe Jesus para as pessoas é a Bíblia, então tem que ser segundo ele. Imagina, eu sou santista, falando de futebol, aí eu uso a camisa do Corinthians. É incongruente. É até um pecado, né? Brincadeira. Mas Concordo. assim, a Bíblia fala seja de santos como eu sou santos. Mas, brincadeiras à parte, é incoerente eu falar que eu acredito em Jesus, mas pensar e agir antagônico ao que ele ensinou. Não por uma falha, mas sim por uma consciência. Porque nós sempre iremos falhar e iremos ser contrário ao que Jesus ensinou. Porque nós não somos perfeitos. Ele foi perfeito. Agora, eu pensar e agir religiosamente antagônico ao Cristo, então como que eu vou falar que eu sou cristão se eu estou indo contrário ao Cristo? A palavra cristão, semanticamente e etimologicamente, vem de pequenos Cristo. Como que eu vou me parecer com Cristo? Como que eu vou ser um discípulo de Cristo? A palavra discípulo no original do grego significa aprendiz. Como que eu vou ser aprendiz e Cristo vai ser meu mestre? Se eu penso religiosamente diferente dele, se a minha cosmovisão de mundo é diferente da dele. Perante a visão... Vou até pegar agora um pouco de carona nos kardecistas que você falou. Perante ao espiritismo, assim, de modo geral. Umbanda, Kardec, tudo isso. O termo Cristo, para nós, é o que de há mais sagrado. Para nós espíritas, ou umbandistas, não existe nenhuma pessoa que pisou na Terra, e provavelmente não existe ninguém que vá pisar na Terra, que chegue perto do que ele foi. Mas também seria muito estranho dizer que pessoas que não têm a mesma fé não tenham direito a chegar perto dele no futuro. Não é pessoas que não têm a mesma fé. São todas, Ronald. Não. Ninguém merece o céu. O céu não é por mérito, é por graça. Então a palavra graça significa favor não merecido. Sair chutando cachorro e matando mendigo. Não. Já que não tem nada que a gente possa fazer para ir pro céu. Depender de Cristo, se apegar a ele. Eu não sou salvo porque eu sou bom. Quando você falou assim, eu sou tão bonzinho, não, você é maléfico. Você sabe do que tem dentro de você. Você nunca pensou em dar um soco em alguém? Você nunca se enfureceu? É isso. É isso. Isso prova o quão errado eu e você somos. Se nós não dependermos de Cristo, eu não posso falar, eu vou pro céu porque eu sou bom. Não, eu sou miserável. Você já conheceu alguém ateu? Eu fui ateu. Como que era? Cara, pelas dificuldades que eu passei, eu cresci numa favela, né? Hoje se fala comunidade, mas eu não sou Enzo. É favela o nome. E lá na favela, o que que acontece? Eu dormi no sofá por 7 anos, muitas vezes eu passei necessidades. Então, nasci numa casa, numa família disfuncional, onde o meu pai, apesar de eu já liberar perdão pra ele, é uma verdade, ele espancou minha mãe desde quando eu me entendia de gente. Então eu cresci nessa visão. Então, foi difícil para mim acreditar em Deus. Como que um Deus que é poderoso, que abriu o mar, tá deixando eu passar por essa vida? Mas eu tive uma experiência e entendi que as lutas e dificuldades fazem parte da vida. O próprio Jesus, que é o Deus encarnado, foi crucificado e olhou para aqueles que crucificaram ele e falou: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Aprendendo isso, eu me reconectei com Deus. Estudei várias religiões, sinceramente. Se existe um Deus, esse Deus tem que ser o da Bíblia. É aonde eu vejo mais coerência, mais sinceridade. Um livro onde é uma biblioteca, 40 escritores ao longo do tempo. Isaías nunca conheceu o Cristo, mas profetizou acerca dele, as profecias se cumpriram. Autores e escritores que nunca se conheceram, anos diferentes, e as profecias se coadunam. Oi? Elias também. Elias e, enfim, entre tantos escritores da Bíblia. Então, a Bíblia, eu acho que ela traz uma verdade, é uma verdade, é a verdade,
e fez sentido, entendeu? Mas eu já fui ateu e eu entendo que o ateu ele tem problemas com a figura paterna, ele tem dúvidas e ele imagina um Deus que vai fazer da Terra de maneira imediata uma terra sem injustiça. Esse dia vai chegar no milênio com Cristo. Então eu tenho as minhas críticas ao ateísmo, já fui ateu, já debati contra ateu, mas enfim. Foi como eu falei para você, quando aparece ateu na minha frente, também é um povo bem complicado de conversar. Mas é um povo que me ensinou que até eles têm direito. Porque senão Deus, ou Jesus, como você queira dizer, teria os seus eleitos, teria os seus prediletos. Isso, e eu não consigo acreditar... tem. Desculpa, mas eu não consigo acreditar que ele, no seu grau de santidade, eu estou sem meu celular. Isso é injusto. Então eu cito de cor. A Bíblia fala em Romanos 9... É muito complicado você dizer que Deus, Jesus, no seu grau de santidade, sendo que Jesus foi o único Cristo que pisou na terra, teria o seu eleito, teria o seu povo eleito. Porque se você pensar nisso, você vai voltar mais ou menos 300 depois de Cristo, na época dos parabolanos, que é onde vêm os evangélicos. Ali, eles conseguiram de acabar com uma grande quantidade de pessoas, na época ao redor de Roma, por acreditar que somente aquela doutrina era necessária, somente aquela doutrina era de Cristo. A minha afirmação seria que o evangelho ele propõe uma filiação, nos torna filhos. Nas religiões de matriz africana, nós vemos uma escravidão, pessoas que são escravas de entidades e de seres espirituais. Essa é a minha afirmação. Na Umbanda, vamos colocar a Umbanda usando uma analogia para ficar melhor na nossa conversa com a igreja evangélica. Tá? É só uma comparação. Sim, sim. Tá? Você tem pastor, você tem pai de santo. Você tem presbítero, eu tenho pais pequenos. Se a minha memória estiver boa, por favor, você me corrija. Você tem os levitas, que são as pessoas que tomam conta dos louvores. Eu sou muito fã de louvor, adoro o Fernandinho. E nós temos rogãs. Você tem os diáconos, eu tenho os chefes de sessões. Você tem os membros, eu tenho os filhos, e automaticamente eu tenho as pessoas que nos procuram, que seriam chamadas de consulência, e você chamados de... Como que eu posso dizer? Pessoas que vão lá, assistem um culto. Os membros que não são tão praticantes, né? Todos que estão no terreiro, todos que vão no terreiro, eles seguem uma doutrina realmente rigorosa. Mas não tem escravidão nenhuma. Repito, eu não posso afirmar por nenhuma outra religião, por nenhuma outra doutrina religiosa com viés espírita. Eu posso falar sobre o meu chão, sobre a Umbanda. Não existe escravidão. Deixa eu fazer uma pergunta. Na Umbanda tem incorporação? Tem. Mas a incorporação, ela é uma coisa muito complicada de se explicar. Tentarei fazer o mais rápido possível, prometo. Na Umbanda, o que se chama de incorporação não é que o seu espírito sai do corpo e entra um outro, ao qual você já sabe disso. Na verdade, o que se chama de incorporação, vamos usar o termo de conexão. Eu faço uma conexão com o espírito X, que está dentro daquela linha. Vou dar um exemplo do sábado passado meu. Nós tivemos as giras de Preto Velho. Então, os médiuns que têm essa faculdade mediúnica, eles fazem a conexão com as linhas de Preto Velho, com espíritos que vêm dentro dessa nomenclatura. Esse espírito ele vem dar conselho, aconselhar e tudo. Eles são espíritos porque eles não estão num plano que não dá mais para ter acesso aqui, eles não evoluíram? Como que funciona? Espíritos, a Umbanda ela é dividida em 3 polos. Tá? Você tem o polo que se denomina a esquerda, você tem um polo que se denomina o meio, vamos assim dizer, que são espíritos que já saíram um pouco da esquerda e estão no meio, chama-se catiços. E tem o que chama-se de pilares, que são os pretos velhos, os caboclos e os herês. Todos eles vêm trazer conselhos, ajudar, sem olhar quem. Tá? Todos, desde o da esquerda até o... Sim. E ou da esquerda você vai querer me dizer sobre que a esquerda poderia fazer mal, poderia fazer... Vamos ser honestos, todos nós já ouvimos isso. Posso falar também, mas não ia ser isso não. A questão é, eles evoluíram ou não? Estão evoluindo? Você já evoluiu? Eu
Não, só na glória. Aí eu vou estar em estado A pleno. diferença deles conosco é só a ausência da matéria ou a presença da matéria, que eu digo corpo. Então, Todos eles estão, sim, em processo de evolução. todos eles estão em processo de Mas evolução igual eu e você. em vida eles não evoluíram? Não. Se eles tivessem evoluído, eles não teriam que vir na Terra de novo para poder ajudar o máximo de pessoas possíveis para poder. Então, eles são espíritos. Então é mais ou menos assim, Ronald. O cara não evolui em vida, agora ele quer me ensinar depois que morreu. Me desculpa. Esse cara, se ele não conseguiu evoluir em vida, ele quer vir dar pitaco do que eu tenho que fazer depois que ele morreu. Não é mais fácil perguntar para Jesus que nunca errou, que é perfeito? Quer dizer, Se você conseguir escutar a voz de Jesus e conversar com ele, cara, é show de bola. esse é o problema? Então é só você vir para cá então. Não. Porque se você ouvir Jesus, você vai querer escutar alguém que está inferior a ele ou você vai falar que as entidades estão acima de Jesus? Ninguém está acima de Jesus. Então é só conversar com Jesus. Mas é assim, você falou de que... Por que eu vou ouvir pessoas, conselhos, né, de pessoas que não têm um grau de evolução? Da mesma forma que eu ouço meu pai, minha mãe, meus avós. Mas eles estão vivos, né? Não. Ah, meu pai e minha mãe estão. Então. A avós não. Mas nem por causa disso não deixo de ouvi-los. Você escuta seus avós. Escuto. Então vamos lá. É que assim, é muito complicada essa ideia. Por isso que eu acho que são espíritos enganadores. Porque, assim, vou ser bem sincero, em alguns casos não são. Porque o erê, que vocês falam que é o espírito de uma criança, quando um cara barbado fica falando gugu dadá, chupando chupeta e pulando corda, brincadeira de criança, com todo respeito. Isso daí pra mim, muitas vezes, é um cara charlatão. Já vi alguns vídeos que o cara tá imitando uma criança. Se alguém dá um tiro pro alto, não vai ficar falando gugu dadá, vai sair correndo. Mas ainda que exista um espírito que se passe por uma criança, para mim é espírito enganador. Aí, eu vou citar Aristóteles aqui, não vou nem citar a Bíblia. Aristóteles, um filósofo conhecido como pai da lógica, ele diz que nem tudo que é certo é lógico, nem tudo que é lógico é certo. Aí ele completa falando, eu não serei guiado cegamente pela lógica, mas também não irei invalidá-la. Vamos ser um pouco lógico aqui então. Uma criança morre... E aí a pureza dela, o próprio Cristo falou, deixa as crianças aí que delas pertence o reino dos céus. Então o Jesus, que você falou que acredita que é da Bíblia, falou que quando uma criança morre, ela vai para o reino. Só que na sua religião, ela não vai para o reino, ela vem incorporar. Então Jesus mentiu. Vamos falar sobre as crianças, já que você quer dizer sobre, já que você trouxe o tema herês. E eu falei de Jesus falando que as crianças, delas pertence o reino. Ou Jesus mentiu, ou a sua religião mentiu. Porque se a criança não está no reino do céu, se ela está voltando para incorporar em alguma pessoa, Jesus foi um mentiroso, porque ela falou que delas é o reino de Deus. Nós precisamos entender uma coisa, antes de qualquer coisa. A comunicação entre os planos, ela não só se dá por obra do diabo. Não é só o cramulhão que vem na Terra para poder causar o caos, vamos assim dizer, né? Para ficar mais fácil. E por que não os espíritos benfeitores também não podem vir? Concorda comigo que uma criança, é claro que não viria para a Terra para poder... Que conselho uma criança de 5 anos me daria para um homem de 44 anos? Mas aí você teria que entrar em temas de evoluções. O tema da evolução, resumindo rápido, por conta do nosso tempo, até depois pode me chamar no WhatsApp, a gente conversa melhor sobre isso. Mas o que acontece? A criança é um ser puro. Você foi sábio em dizer isso. É um ser puro. Se você pega um livro chamado Tambores de Angola, ali você vai ver que os espíritos mais puros, eles não estão mais na Terra. Não é assim? Não estão mais entre nós, vamos assim por dizer, fica melhor para entendimento. Mas às vezes eles vêm para dar-nos conselhos que eu não tenho a mesma conexão com Deus que você tem. O herê, você Ronald, não consegue... a criança que Jesus falou que delas pertence o reino. Isso é um ponto. As crianças, Jesus... Se você falar assim, não, essa parte que Jesus falou, eu acho que ele mentiu. Aí vai ter coerência. Agora você Não, afirmou acho que que Jesus nunca errou e nunca mentiu. E Jesus falou, ó, deixa as crianças correr à vontade, deixa elas brincar aqui que elas não estão me atrapalhando, porque delas pertence o reino de Deus. Eu defendo a linha teológica que quando uma criança morre, ela já tem acesso ao reino de Deus. E o herê não é espírito de uma criança? Ou Jesus está mentindo quando ele fala que a criança tem acesso ao reino de Deus, ou a sua religião está mentindo, porque a criança incorpora e fica brincando, falando gugu dadá, comendo doce. Você está indo pelo pensamento de uma vida. Você está indo pelo pensamento preto é preto, branco é branco. E nenhuma religião preto é preto, branco é branco, nem a sua. Então interprete o que Jesus falou para mim, eu estou esperando.
Na minha opinião, e pela Umbanda, eu como sacerdote de Umbanda há mais de 30 anos, o que eu posso te afirmar, que os espíritos que vêm como herês, eles são espíritos estritamente evoluídos. De crianças. Não, são espíritos estritamente evoluídos. Não é porque morreu naquela vida como criança que se apresenta como Mas criança como que depois. ela incorpora na pessoa? Pela mesma conexão pelo início da nossa conversa. Mesma forma que um preto velho, que também é um espírito muito evoluído, ele não precisaria fumar e nem tomar café, vamos assim por dizer. Mas muitas pessoas que procuram a Umbanda, elas querem ver, elas precisam ver aquele preto velho falando Zé Fio, tomando café e pitando um cigarro de palha. Ao mesmo jeito que muitas pessoas vão na Umbanda e querem ver um homem barbado de 44 anos, tomando tubaína, comendo um gibi e atendendo e falando de Deus. Ronald, eu entendi. Não, você não deixou eu acabar de falar. É porque eu tô te fazendo uma pergunta e você tá indo pra outra. Não, Jesus falou, delas pertence o reino. Jesus mentiu ou não? Não, não mentiu. Então elas não vêm, porque elas estão no Vem reino. sim, é que você não então deixa elas terminar. não estão no reino. Aonde é o reino de Deus, então? Na explicação de Jesus. Parabolanos. Vamos lá, de novo. Nosso tempo tá acabando. Eu venho da linha protestante do século XVI. Não tem nada a ver com parabolanos. Tem sim. Na verdade, a igreja começou com Cristo, né? Mas tudo bem. Tinha sim. parabolanos na época de Cristo, no primeiro século? 300 anos depois. Nada a ver. Mas vai lá, eu quero saber das crianças, do reino de Deus. A minha afirmação, tá? Parte 2. A Umbanda também continua cristã. Só para nós podermos encerrar nosso último assunto. Espíritos que vêm se materializando como herês, como crianças, tá? Para a Umbanda, são que tem de mais sagrado tirando os orixás. Por quê? Porque são espíritos que trazem para nós a pureza primeiro de uma criança e traz todo o ensinamento. Na Umbanda, se tem a premissa em dizer que não existe linha de trabalho, não de orixá, tá? E nem superior aos orixás. Não existe linhas mais fortes do que a deles. Por quê? Porque eles trazem um conforto, eles trazem uma lição que não é algo que o Ronald, o Isaac e ninguém teria. Concordo com você que dizem que Jesus disse que as crianças é o reino, né? Tanto que isso é um ponto mais velho que eu e você juntos, se deixar. Mas por que esse ponto existe? Que é para mostrar para as pessoas que têm a mesma fé que a minha, o respeito que tem que se ter pelas crianças. O respeito, que eu digo as crianças pela linha de herês, tá? Se você pega a teoria da evolução baseada na Umbanda, baseada no Espiritismo, você vai ver que eles não são espíritos de criança. Eles só, como eu estava dizendo, se abaixam, né? Mostram-se como crianças para aquela pessoa que vai desesperada no terreiro fazer que precisa daquilo. Mesmo jeito que alguém desesperado vê um caboclo fumando charuto, preto velho falando Zé Fio, e assim consecutivamente. Então essa é a minha colocação sobre os herês. Respeito muito a parte evangélica, protestante, tudo. Te conto um segredo depois. Tá bom. Mas respeito muito mesmo. Tudo. Agora, quando diz que a Umbanda é cristã, parte 2. Vamos lá. O retorno. A Umbanda, você pega, se baseando no que você disse, pretos velhos, herês, tudo isso. Eu nunca vi. Pelo menos não pessoalmente, tá? De internet, a gente sabe que existe um monte de blá, 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 blás, que nem sempre são verdades. Inclusive na evangélica. Muitas. Se eu fosse me basear sobre os blá, 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 blás para o povo evangélico, cara, eu não estaria aqui. Sim, com certeza. Eu sou amigo de muitos evangélicos, conheço muitos evangélicos, são pessoas maravilhosas. A gente concorda na parte religiosa? Ainda não. Mas quem sabe um dia, até nós morrer, a gente consegue concordar um com o outro, pelo menos um pouco. Mas são pessoas maravilhosas, tá? Quando você vai num terreiro, a primeira coisa que você vê é um preto velho falando de Cristo. Mas não falando de Cristo se baseando em qualquer coisa. Falando de Cristo, contando o que está na Bíblia. Jesus fez isso, Jesus fez aquilo, segue o mestre, segue a caridade, segue a bondade, segue o amor. Porque Jesus,
Por mais que eu concorde com você que Jesus não é o The Chosen, por mais que eu gostaria que fosse, porque é uma série maravilhosa, mas Jesus precisou bater bateu na mesa para mostrar que não é bagunça. Fazer comércio dentro de igreja, naquela época, o negócio ficou feio ali mesmo. Mas foi necessário ele fazer aquilo, foi necessário pôr aquela ordem, porque senão, o que seríamos de nós hoje se não fosse aquela ordem dele de impedir isso? Então, posso falar? Pode. Vamos lá. Água. Primeiro, voltando na do Herê lá, eu respeito as pessoas, mas não respeito a ideia. Para mim, um homem barbado que fala Gugu Dadá, ou ele está encenando, ou ele precisa passar com um psicólogo. Tá? Minha opinião. Com todo respeito. Imagina você ver um homem barbado de vestido recebendo uma mulher. Fica bem legal. É bem esquisito. Bem esquisito. Fica bem legal. Bem esquisito. Bem barbudo, assim, meu cara que recebendo uma mulher. Nossa, fica 10. Hoje tem um monte de homem barbado que usa vestido. É século XXI, infelizmente. Que esse não. Mas a questão é, o porquê a Umbanda, como foi a sua afirmação, ela não é cristã? Porque ela ensina o que Cristo não ensinou. Então não tem como eu falar que eu sou de Platão se eu ensino o que Sêneca ensinou. Então eu preciso ter uma coerência. Cristo, ele ensinou, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Se eu quero ir a Deus, que é o Pai, eu não vou procurar preto velho, eu vou procurar a Cristo. O apóstolo Paulo diz, é por ele, é para ele e provém dele algumas coisas, algumas partes? Não. Todas as coisas. Jesus falou, quem vê a mim, vê ao Pai. Na época de Jesus, essa nomenclatura preto velho, isso daí na verdade a Umbanda só tem no Brasil. Sim, é uma religião brasileira. Então alguém que está no médico nunca vai ser um bandista. Então já é complicado aí. E outra questão também, bem interessante. Essa parte está errada, viu? Que no Uruguai tem uma grande parte de umbandista. E que teve, teve alguma conexão com o Brasil. Agora, quando a gente fala de cristianismo, nós estamos falando de algo que há mais de 2000 anos, Cristo... Primeiro, a Bíblia é o livro mais vendido, é o mais odiado, é o mais contestado, é o mais estudado, é o mais criticado. A minha avó falava que uma mentira tem perna curta, a Bíblia é uma mentira que está com uma perna bem longa. A Bíblia ela é o único livro que se você colocar dentro de um presídio, e eu já fui pregar dentro de presídio, fazer missão dentro do presídio, você não precisa ter pastor cristão nenhum lá dentro. Você volta lá 10 anos, vai ter uma igreja fundada lá dentro. A Bíblia ela transforma as vidas. O que o Estado não consegue fazer, a Bíblia tem feito. A igreja tem feito. Pessoas saindo das drogas, sendo recuperadas. Então a Bíblia ela é um livro que transcende. Ela tem uma verdade, ela tem algo lá. E o Cristo que se apresenta na Bíblia é um Cristo que dá padrões, não só morais, mas também litúrgicos, acerca da adoração ao Pai, ao Deus que é Ele. Cristo, no João capítulo 1 diz, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo é o próprio Deus. Então, se eu sou um cristão, eu tenho que praticar não só filosoficamente, mas liturgicamente, o que Cristo ensinou. Cristo não ensinou invocar mortos. Cristo não ensinou incorporar mortos. Não. Cristo não conversava com mortos? Não. Se você me mostrar, eu viro um bandista agora. Cristo não conversava com Elias? Nunca conversou. Tem certeza? Não, peraí. Você quer o branco ou você quer... Elias morreu? Que guia você quer? Elias morreu? 200 anos antes de Cristo. Não. Elias foi tomado com vida. Elias, Enoque, Moisés. Elias morreu. Você está falando do Monte da Transfiguração? Eu, como teólogo, eu posso te ensinar. Elias morreu quase 200 anos antes de Cristo. Vamos lá. No Monte da Transfiguração, nós estamos falando de pessoas... Ele vai perguntar que roupa que você queria usar na Umbanda. Nós estamos falando de pessoas que já estão num plano, ok? E a palavra no original... Então tá morto. Oi? Então estão mortos. Tá, estão mortos. Incorporou em alguém? Ou a palavra que está lá no original é Rorama? Pedro teve uma visão. Ter uma visão não significa que ele incorporou morto. Nem falei de Pedro, eu falei de Cristo. É porque o texto que você está citando, Pedro estava lá. Pedro, Tiago e João. No monte. No Monte da Transfiguração. E Jesus estava lá. Mas não só no monte de Jesus, como estava com Cristo. Tá bom. Então ali eu já provei que ele não incorporou ninguém. Mostra outro texto que teve incorporação. Pelo contrário, as pessoas que estavam incorporadas como Gadareno, Jesus foi lá e expulsou, né? Vamos pro barco? Vamos lá pro barco. Jesus... Está vivo, aparece no mar. Jesus não tinha sido crucificado ainda. Não tinha, claro que não. Tinha uma crença judaica dos saduceus acerca de fantasma, tanto que Pedro acha que é um fantasma.
Jesus vai lá e fala, vem até mim. Todo mundo critica que Pedro afundou, só que pelo menos ele andou na água, eu nem sairia do barco. Então muita gente critica Pedro e elogia Eu ia Pedro. de boia. Então, não tinha boia na época, né? Droga. Mas assim, todos esses textos que sempre são apresentados são textos que teologicamente a gente explica. Não é incorporação, não é invocação de mortos. Conversar com o morto não é invocação. No Ali barco. era uma visão. No barco. Ali era uma visão. O pau torando no barco. Sim. Né? Toda aquela tormenta, tudo. Onde Jesus estava? No começo. Jesus, no começo, ele estava Dentro do barco. Estava saindo da Galiléia Dentro do em barco. direção a Cafarnaum. Dentro do barco. A parte dentro do barco. Não. O que ele estava fazendo dentro do Pedro, barco? Tiago e João estavam no barco, aí Jesus aparece na água. Ele não Na não tava- tormenta, não na parte de andar nas águas. Então, que texto você está falando? Cita o texto, para eu entender. Eu sou macumbeiro, não decoro a parte Mas do você negócio. quer citar um texto que você não sabe? Aí não dá, né? Eu tô tentando me recapitular. Você tá... entendi. Quando ele estava indo para Gadara e na tempestade. É desse texto que você tá Isso, falando? isso. Legal, vamos para esse texto. Vamos para esse texto. Ah, Pelo texto, Jesus dorme, sim. certo? Indo pela parte kardecista, vamos agora basear um pouco nas partes kardecistas, que eles estudam bastante a Bíblia. Pode não parecer, mas eles batem um papo legal São sobre ruins isso. de Bíblia, viu? Mas tudo bem. Vou trazer uma pessoa para você conhecer que você vai gostar bastante. Jesus está dormindo. Para a Umbanda, eu vou falar bem rápido. Para a Umbanda e para o kardecismo, Jesus está conversando com Elias. Né? Tá fazendo o que se chama... Minha afirmação é: o Jesus bíblico não é o Jesus das religiões de matriz africana. Como você pode ver, Ronald, todos os textos bíblicos que você citou e que as pessoas de religiões de matriz africana, o próprio kardecismo, cita, é texto fora de contexto gerando pretexto. Quando você pega o contexto, contextualiza, você vê que o que é afirmado, que a Bíblia trata como invocação ou invocação de mortos, falar com mortos, na verdade é um texto fora do seu contexto. Então você citou um monte da transfiguração, você falou que Elias morreu e a Bíblia não fala em nenhum momento que ele morreu, ele foi tomado vivo, assim como o próprio Enoque, assim como Moisés, por isso que eles aparecem com o corpo glorificado. É o texto que o próprio Jesus fala, quem dizem que eu sou? Uns dizem que você é Elias. Jesus no mesmo capítulo vai corrigir: eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo, eu não sou Elias, eu não sou reencarnação. Então, como que você lida com isso? Você fala que acredita no Jesus da Bíblia, você fala que ensina o Jesus da Bíblia, mas tudo aquilo que o Jesus da Bíblia ensina, a sua religião faz ao contrário. Deixa eu fazer uma pergunta. Claro. Você falou que Elias foi tomado vivo, foi essa Isso. expressão, né? Ele foi levado lá em 1 Reis, tá? Ele foi levado por um redemoinho um redemoinho, e alguns livros apócrifos falam de uma carruagem de fogo. Essa carruagem de fogo eu já vi. É, Bem legal. Essa mas parte. na verdade é um redemoinho que leva ele. Então, se ele foi tomado vivo, não faz mais parte do plano dos vivos? Sim. Então, não faz mais parte do plano, vamos, entre aspas, só para deixar mais fácil, do plano terrestre. Do plano dos vivos, vamos assim dizer. Aham. Então, se ele não faz mais parte do plano dos vivos, ele está em qual plano? É que assim, eu não acredito eu defendo a imortalidade da alma. Acredito Eu que também. nós somos imortais. Agora depende de onde nós vamos passar a nossa eternidade. Mas a eternidade, ela é um fato. No sentido, ali, até no próprio texto, por mais que ele não esteja mais no plano dos vivos, a Bíblia mostra que Pedro e os demais discípulos, juntamente com Jesus, ele teve uma visão tão real que ele ainda fala de construir tendas. Mas em nenhum momento fala que eles invocaram alguém dos mortos. E outra, na sua religião, a invocação vem para a pessoa, pro espírito incorporar. Você já invocou alguém dos mortos que veio de carne e osso e você viu ele na sua frente? Não. Então aquele texto não se aplica para sua religião. Aquele texto lá não sei nem por que você usou. Eu usei o texto para que nós possamos entrar num contexto onde, sim, é possível a comunicação entre os vivos e os mortos. É possível. É possível. Não falei que não era. Porém, não, sim, você nunca disse isso. Porém, tentando contextuar que sim, é possível também a comunicação com espíritos bons, com espíritos que trazem coisas boas, que trazem, né, coisas Mas ali boas. não eram espíritos. Era o... Mas ele não está vivo. Tá bom. Então se você... Eu viro da Umbanda agora se você fazer algum De morto novo? vir pra cá. Eu viro.
Não, você Tô desafiando. já viu o trânsito na Anhanguera? Não dá vem, tempo. não existe não dá 10 isso. minutos. O que existe é um espírito que incorpora. Não, Jesus nunca ensinou isso. Jesus nunca participou desse tipo de culto. Pelo contrário, Jesus era contra isso. Jesus foi contra. As pessoas que eram incorporadas, Jesus expulsava, não conversava e pedia conselho. E não incentivava as pessoas a ter essa prática. Está fora da ortodoxia bíblica. Se eu acredito no Jesus da Bíblia, eu tenho que ir segundo o Jesus da Bíblia. Não segundo uma religião que foi fundada há alguns anos, sincrética, que misturou um pouco da religião egípcia, da Pérsia, um pouco da bruxaria africana. Inclusive, as religiões que são de matriz africana, a maioria são brancos, e na África tem mais evangélicos do que pessoas que cultuam esse tipo de culto, a necromancia. Você falando de Umbanda. Tá? A parte da Umbanda histórica, vamos assim dizer. A Umbanda ela foi oficializada. Vamos dizer que foi oficializada. Na época não tinha Instagram, não tinha WhatsApp, não tinha como fazer isso melhor. Não tinha podcast. Então, mas pelos livros da Umbanda, ela foi oficializada em 1905 e 1908. Né? Vão ficar bravos que eu não lembrei agora o ano exato. Mas foi em 1900 e alguma coisa. A Umbanda, ela foi oficializada através de uns trabalhos. Porém, o rito já existia. Você tinha a parte da África, você tinha as macumbas no Rio de Janeiro. Então já existiam locais onde existiam focos dessa doutrina, vamos assim dizer, dessa mesma doutrina. E foi quando ela foi, entre aspas, oficializada por Zélio de Moraes. A Umbanda, ela acredita muito na comunicação entre os vivos e os mortos, mas não só na comunicação que vem espíritos para não trazer informações, para não trazer mas não para trazer boas notícias, boas novas, trazer boas lições, bons ensinamentos. A Umbanda acredita muito nisso, que as pessoas podem ter a comunicação entre os dois planos para isso. É por isso que eu cito Elias, porque para nós é muito convicto que se Cristo, não estou dizendo que Cristo recebeu Elias, não, que é isso, isso é até uma blasfêmia eu dizer isso, mas sim, que Elias conversava com Cristo, Elias trazia, fica calma aí, filho, vai dar tudo certo aqui embaixo, fica tranquilo. Elias trazia boas novas, Elias trazia coisas novas. Era uma visão, Ronald. Mas era entre um vivo e um morto. Tá no texto, mas tudo bem, vamos lá. Pedro viu, por mais que seja uma visão, a palavra no original é Rama, Pedro viu Moisés e Elias. Isso é a mediunidade de ver morto, viu? Tudo bem, é mediunidade, legal. Ele viu, ok, legal, ele viu. Me mostra no texto ele invocando. Algum morto incorporando vivo. Nunca vi. Então esse texto não serve. Eu não estou falando que não aconteceu. Sim, então nós entramos num debate bacana. Não existiu nenhuma incorporação. Concordo com você. É porque eu não acredito que a Umbanda seja cristã, porque tudo que Cristo ensina, a Umbanda vai ao contrário. O Cristo de vocês é um Cristo que vocês ensinaram, não é o da Bíblia. Eu ensinei Cristo? A Umbanda inventou um Cristo. Inventar Cristo, não é ensinar. Não é Cristo. O Cristo é o Messias. A palavra Cristo vem de Machia, Messias, ungido, o escolhido, o prometido. Você falou que não havia escolhidos, a própria Bíblia fala, muitos são chamados... E poucos escolhidos. Então existe escolhidos na Bíblia. Lá em Romanos fala dos eleitos, dos predestinados. Há até uma discussão teológica acerca de duas linhas teológicas, arminianismo e calvinismo. Não é a questão agora. A questão é aonde o Jesus que a Umbanda diz pregar é o Jesus da Bíblia. Me mostra um ponto. Amor, caridade. Por mais que nós vamos voltar a primeira debate de que você vai me dizer que não é isso, não somente é isso, vamos assim dizer, mas para a Umbanda, e eu acredito que até mesmo para muitos, a caridade, sem olhar quem. O amor, sem olhar quem. O que a direita faz, a esquerda não faz, estou dizendo de mão, tá? É uma premissa muito séria. Se eu for colocar dogmas religiosos, nós nunca vamos concordar. Não, mas só no que Cristo ensina. Porque eu caridade.
Mas não é só isso que ele ensina, né? Porque eu já ensinei... Mas se muitos da humanidade não sabem nem fazer isso, como que você vai falar do resto? Ronald, eu já falei de um monte de prática aqui, de Cristo, ensinamento de Cristo, que é contrário à Umbanda. Um dos ensinamentos é amar a Deus acima de todas as coisas. E quem falou que a gente não ama a Deus acima de todas as coisas? Ok. Você ama a Deus acima de todas as coisas? Não vou virar evangélico. Então, você ama a Deus... Até mesmo porque Jesus nunca impôs religião nenhuma. Você ama a Deus até um ponto. Não tem nenhum ponto. Deus, ele divide a glória dele? Sim. Ele mostra pra gente A tudo. Bíblia fala que Deus não divide a glória dele com ninguém. Com o preto velho, com entidade nenhuma. É por ele, é para ele, provém dele todas as coisas. Então, Você entende como Cristo é diferente? Se a Umbanda falar assim, não, nós acreditamos no Jesus Cristo, mas é um Jesus Cristo que a gente inventou, que a entidade explicou pra gente, tá tudo ok. Agora falar que acredita no Cristo da Bíblia, não acredita, cara. O Cristo da Bíblia não ensina liturgicamente o que vocês ensinam. Incorporação, invocar mortos. Vinde a mim que estão cansados e oprimidos. Você está cansado de estar oprimido? Não vai para o preto velho, vai para Cristo. Fala com quem pode resolver. Fala com o boss, com o chefe, com o rei. Ele reina. Ele é o rei dos reis e senhor dos senhores. Eu não vou terceirizar. É isso que a Bíblia ensina. o problema é pensar que a prática religiosa só tem que seguir uma doutrina religiosa. Eu não sou igual a você, você Jesus não é igual ensinou eu. isso. Não, Jesus nunca pediu para ninguém ser da mesma religião. A minha afirmação é: até os Exus merecem a salvação. Vamos falar agora um pouco de esquerda. A Umbanda, ela tem a prática de comunicação entre os mortos. Isso. Na Umbanda não é só pretos velhos, herês, caboclos e assim consecutivamente. Nós temos um grande trabalho mediúnico junto à esquerda. E a esquerda que nós dizemos são Exus, pombagiras e assim consecutivamente. São espíritos que precisam vir trabalhar, precisam aprender, diferente do preto velho de herê, que já estão, né? Mas precisam vir trabalhar, precisam vir ajudar, precisam ter pessoas que procurem eles para pedirem ajudas, para eles aprenderem, para eles evoluírem. Você pode me falar, mas o que uma pessoa que sabe menos do que nós, que já fez mais coisa errada que eu e você junto, olha que fez, pode ajudar? E eu digo que neste caso, esses irmãos, vamos assim por dizer, ou essas irmãs, vamos assim por dizer, eles precisam muito mais do trabalho de ajudar o próximo, se baseando na parte de ajudar o próximo, do que qualquer um. Porque eles precisam expurgar os pecados que cometeram em vida. Nós conversamos um tempo atrás, eu e você agora, um negócio, sobre a internet. A internet faz umas coisas que Jesus quis na Terra. E eu já cansei de ver pastor, acredito que não sejam pastores sérios, com cartórios, né, dando o nome de guias e entidades que nem sabem se existem na Umbanda, ou pegam aquelas que são mais clichês, né, os tranca-ruas, as pombagiras, os Exu caveiras. Como que funciona isso na sua visão? Vamos lá. Primeiro que essas práticas, a maioria é tudo encenação. Esse negócio de ficar revelando o CPF da pessoa. Tem sempre o show. Se Deus quer me usar para falar com alguém, eu chego no final do culto. Ô fulano, tudo bem? Olha, Deus pediu para eu te falar isso e isso, sentir no meu coração tudo. Não preciso pegar o microfone e olha, Deus manda dizer, levanta a mão você aí, esse show todo que tem. E eu ficar fazendo o Jô Soares gospel, né? O que você quer fazer com ele, demônio? O que será que o demônio quer fazer com a pessoa? Eu quero matar, roubar e destruir. Nossa, demônio, ainda bem que você falou que senão não ia adivinhar o que você queria fazer com a pessoa. Então isso daí é tudo teatro, é tudo uma babaquice. O movimento neopentecostal, ele é recente, ele começa no século XIX e, infelizmente, aqui no Brasil ele predominou. Então, ainda que a maioria das igrejas sejam sérias, essa minoria barulhenta que tem programa de TV, programa na rádio, faz muito barulho e parece que é a grande massa, que é a maioria. Mas não, são pessoas que muitas vezes estão enganando
E outras pessoas também querem ser enganadas. Eu costumo falar assim, cada um tem o pastor, não que merece, mas que tolera. Porque ninguém merece ter um falso profeta como pastor. Mas se a pessoa está na igreja e ela não está lendo a Bíblia, lembra que eu falei que nós somos a religião do livro e não das pessoas? Se a pessoa lê a Bíblia e vê que a própria Bíblia fala do comportamento e da ação dos falsos profetas, ela vai ter discernimento e vai falar, opa, a palavra de Deus diz A e o pastor está fazendo B. Então ela mesma ia se libertar. Conhecereis a verdade vos libertará. Então o falso profeta é culpado, mas a pessoa que está indo até ela também é culpado. Quem é culpado? Quem joga no Tigrinho? Quem joga na Mega Sena ou quem criou a Mega Sena no Tigrinho? Pra mim é os dois. A pessoa vai jogar na Mega Sena, quer dar R$5 pra ficar milionário, vai trabalhar, vai empreender. Para de ser preguiçoso. Ele é errado quanto a Mega Sena, a mesma coisa do Tigrinho. Ninguém colocou uma arma na cabeça dele e falou, abaixa o Tigrinho e joga o Tigrinho. É o mesmo exemplo que eu dou pro falso profeta. Então, eu acredito em espíritos malignos, acredito em incorporação maligna, existe, mas não dessa maneira banalizada que nós vemos aqui no nosso país. Como que nós fazemos com o demônio, com o diabo, com espíritos malignos? Nós colocamos a mão e através do poder do nome de Jesus, nós falamos sai e expulsamos no nome do Senhor Jesus. A Bíblia também fala que algumas caças de demônios só saem com jejum e oração, por isso existe a consagração, existe você sempre está se consagrando com Cristo, sempre está preparado para ocasiões como essa, mas a exceção ela nunca vai fazer a regra. Então eu acredito na incorporação de espíritos malignos, mas não da maneira que você falou que realmente tem, banalizada nos dias de hoje, como nós vemos na grande maioria, né? Infelizmente, que a gente vê na internet aí. Seria basicamente isso. Espíritos malignos, eu acredito que existem em qualquer religião. Na Umbanda, também existem. Também, mas aí sai da parte de trabalhos da esquerda, tá? A gente abre um parênteses nessa conversa. Deixa eu entender, tipo assim, então, quem é de direita, quem é de esquerda vamos, básico assim, faz o mal e de direita faz o bem, é isso ou não? Como na funciona? Umbanda não. Na Umbanda funciona como? De direita, tá? Os espíritos que vêm na linha da direita, vamos assim dizer, são aqueles que já ascenderam, são aqueles que já estão mais evoluídos. Vamos usar esse termo para ficar mais fácil. São mais evoluídos. Os que estão na esquerda são aqueles que precisam evoluir, são aqueles que precisam trabalhar. Não são os mesmos espíritos que são os, como você mesmo disse, os demônios. Esses são uma outra classe. Mas eles podem fazer mal para alguém? Olha, como eu te falei, eu não consigo responder pela Quimbanda nem pelas outras doutrinas. Não, o que eu posso dizer pela Umbanda. Umbanda, não. Na Umbanda séria, na Umbanda raiz, na Umbanda sagrada, como a gente diz, que é a Umbanda antiga. Nenhuma entidade faz mal para ninguém. Não pode, não tem como ser feito. Mesmo se você pegar um Exu, que é um espírito que precisa trabalhar, um espírito que precisa expurgar todo o mal que fez em outra vida para poder ir para a direita, vamos assim dizer. Ele não pode fazer um mal para alguém. Não. Na Umbanda, não. Não, peraí. Eu tô perguntando se o Exu ele pode fazer mal para alguém. Na Umbanda, não. Mas esse mesmo Exu pode ser invocado por quem é da Quimbanda? Não. Tá, então o Exu da Quimbanda é um Exu diferente da Umbanda, é isso? São terminologias diferentes, são culturas diferentes. Na Quimbanda, eu não sei te explicar muita coisa, porque eu não sou grande conhecedor. Na Umbanda, Exu não faz mal. Exu não faz o mal. Você me perguntou de nomes. Nome é uma coisa muito difícil de falar. Por quê? Existe, João, vamos dar um exemplo, por todo mundo. Certo? Mesma coisa, se você pega um demônio, vamos tirar os Exus, vamos tirar os guias. Sim. Demônio. Ele não quer dar o nome dele. Ele fala assim, meu nome é Tranca-Rua. Né? Com aquelas vozes bem características. Meu nome é Tranca-Rua. E ali pega a fama. Entendeu? A Umbanda, Exu e nenhum guia faz o mal. Mal, né? Não faz nada de ruim para o próximo. As demais, não consigo te responder. Então, tipo assim, se alguém na Umbanda falar pra você assim de amarração, essas coisas, você vai falar que isso é ridículo. Sou radicalmente contra. Perfeito. Existe, mas sou radicalmente contra. Tá, existe. Dá pra fazer amarração pra alguém? Dá. Mas eu, com as entidades da Umbanda? Não. A entidade da Umbanda, não. Então, as entidades que fazem amarração... E a amarração não é feita por entidade, é feita pelo sacerdote, tá? Tá.
É, que eu não acredito, né? Inclusive já fizeram 4 macumba na frente da minha casa, tinha uma que tinha 30 conto, eu comprei pão e mussarela. Mas... Eu faria o mesmo. Deixou 30 aí. Quem quiser fazer macumba na frente da minha casa, por favor, mas deixa dinheiro, tá? Não faz só pra eu limpar a sujeira, não. Mas vamos lá. Então, as entidades que são invocadas na Umbanda não são as mesmas entidades do Candomblé e da Quimbanda? Não, são espíritos... Alguns podem ter a mesma nomenclatura. Por exemplo, no Candomblé, você tem os orixás. Vamos falar agora um pouquinho sobre essa régua. Você tem os orixás. Você tem Ogum, você tem Manjá, você tem blá, blá, blá. É o mesmo nome... Ogum. É o mesmo nome que você tem na Umbanda, você tem no Candomblé. Mas não é a mesma entidade. Só que o modo de você cultuar é diferente. Não, tudo bem. Então Só a gente tá falando da liturgia. Agora vamos falar para a liturgia. Só que o guia, a espiritualidade são diferentes. Então, assim... o jeito de cultuar é diferente. É o Ogum. Só que na Umbanda... Ele é cultuado de uma forma. E no Candomblé... Cultuado de outra. Então o Ogum da Quimbanda, do Candomblé, pode Ogum fazer não o tem mal. Quimbanda. Ogum não trabalha Só com no orixá. Candomblé? Ou só na Umbanda. Só na Umbanda. E não pode fazer o mal, porque é orixá. Que é orixá. Mas tem entidade que... Tipo assim, eu tô te perguntando assim, ó. Tem uma entidade. A Umbanda cultua a entidade de um jeito, aí o Candomblé pode cultuar essa mesma entidade, só que de outro jeito? Dependendo, sim. Ok. É a mesma pergunta que eu vou te fazer. O seu Jesus é o mesmo que da Igreja Católica? Não. Muitos vão discordar. Não é. Muitos vão discordar. O meu Jesus é o da Bíblia. Não estou falando de liturgia. Por exemplo, sabe Estou falando de negócio. Vamos na igreja evangélica. Tem a igreja evangélica lá que fala que quem não der o dízimo vai entrar um bicho-papão chamado Devorador e vai acabar com a vida dela. Esse Jesus não é o meu. A minha afirmação é, de uma fonte não pode jorrar 2 águas. Por exemplo, de uma fonte não jorra água doce e água salgada ao mesmo tempo. O porquê eu afirmo isso? Eu estou te perguntando, Ronald, e aí eu quero que você seja direto, coeso. A entidade é cultuada de maneira diferente, mas é a mesma? Ou as entidades que a Umbanda acredita não são as mesmas entidades que o Candomblé e a Quimbanda acredita? Essa é a pergunta. Vamos lá a pergunta. Vou responder de novo. Não consigo responder pela Quimbanda. Não sou, nem a Candomblé, não sou grande conhecedor. Tá? Então não consigo estudar o negócio. O que eu posso te afirmar? Vamos falar do Ogum, que está na minha camiseta, tá bom? O Candomblé cultua o Ogum, de uma forma. Mas é o mesmo Ogum. É a mesma base. Não, mas é o mesmo Ogum? Ogum é uma pessoa. Não, Ogum é uma energia. Não é uma entidade. É uma energia. Então, eu quero falar da entidade. Entidade, então você vai falar de orixá, você vai falar de guia. Porque a entidade semanticamente vem de identidade. Então nós vamos falar de guia. Vamos orixá falar dos é guias. energia. Os guias da Umbanda. Vamos Eu não lá. estou perguntando se cultua igual. Eu sei que, por ser diferente, não cultua igual. Mas é o mesmo. Não tem como ser o mesmo. Então, tipo assim, a Maria Padilha, você cultua na Umbanda? Cultua. Não é a mesma Maria Padilha do Candomblé? Não. Então a Maria Padilha do Candomblé... E não é a mesma da Quimbanda. Maneira de cultuar a entidade. Vamos lá. Vamos falar de Maria Padilha, tá? Vamos falar do nome Maria Padilha. A Maria Padilha, ela é um nome, ela é um espírito. De uma pessoa que já foi viva. Sim. Só que abaixo daquele espírito, tá? Você tem diversos, milhares de espíritos que trabalham abaixo daquele nome. Não tem como uma Maria Padilha estar em todos os terreiros do Brasil. Imagina de sábado, a bicha ia ficar cansada, ia morrer 2 vezes. Não tem como. Então, são vários espíritos que trabalham o nome daquele nome, a primeira Maria Padilha. E esses vários espíritos, eles podem fazer o bem e o mal, depende de como você vai cultuar eles. Sim. Então. Na Umbanda, do jeito que ela é cultuada, perfeito, não tem como fazer o mal. Aí está a prova cabal, factível, de que esses espíritos são malignos. Porque como de uma fonte pode sair água doce e água salgada? Por exemplo, se eu cultuar Jesus do meu jeito, para ele fazer o mal, ele vai falar, você é tonto? Eu não vou fazer o mal. Sou a Gabriel que gerou o Espírito Santo na Virgem Maria. Eu quero cultuar você de uma maneira mal. Ele vai falar, não. No cristianismo, não é eu que domino o transcendente. É o transcendente que me domina. Já não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Como que uma entidade, ela vai fazer o bem ou o mal? Depende da maneira que eu vou cultuar ela? Que dualidade é essa? Me desculpa,
Me desculpa, eu não posso usar Jesus para fazer o mal. Ah, mas tem crente que faz oração contrária. É um boboca. Tem? É o que mais tem. Um monte de otário falando assim, a vingança vem do Senhor, pegando o texto fora de contexto. Ah, você mexeu comigo, você vai ver o que Jesus vai fazer com você. É um monte de trouxa, que é evangélico, mas não é cristão. Entendeu? E eu recebo mais crítica deles, do movimento neopentecostal, que na minha opinião tinha que ser extirpado, que rouba dízimo, que faz as pessoas ficarem cativas emocionalmente. Ai, se eu não der o dízimo, o demônio vai entrar na minha casa. Ai, se eu não queimar no altar a fogueira santa, isso daí tudo vai queimar no quinto do inferno se não se arrepender. Agora, você faz essa autocrítica? Porque eu nunca vi um bandista falar que diacho de religião é essa que faz a amarração amorosa, que desmancha casamento. A Umbanda não faz amarração amorosa. A Umbanda não, mas você fala aqui que bandeiro, você é um picareta? Porque pra mim alguém que faz o mal pro outro é picareta. Não falo. Você sabe por que eu não falo? Porque você não tem coragem. Não, porque é uma fonte que sai duas águas. Não, eu respeito a religião do outro. Eu não respeito o neopentecostalismo que rouba dízimo dos outros, que manda sacrificar no altar. Não tenho respeito nenhum por religião que faz o mal pros outros. Eu discordo de você 100%, mas biblicamente eu tenho que te amar 100%. Eu respeito você. Agora, a sua religião, no sentido litúrgico, uma religião que a entidade pode fazer o bem e o mal, me desculpa ficar até assim alterado. Porque como que eu vou respeitar a pessoa, seja no evangélico, ou seja na quimbanda, no candomblé, no diacho que for? Ai, eu amo tanto ele, mas ele não tá comigo, vou fazer a amarração. Essa pessoa precisa de um psicólogo. Essa pessoa, pra falar a verdade, precisa de Jesus. Ela é uma ridícula. Desmanchar casamento, fazer o mal pros outros. Ah, você mexeu comigo, você vai ver, o meu santo é maior. Isso daí é babaquice. Só que você tá falando que você não pode falar. Eu falo. O meu traseiro não é preso com ninguém. Não precisa cortar essa parte não, que eu quero que os evangélicos me odeiem, os falsos profetas. Por quê? Porque o que eles fazem? Eu vou falar dos evangélicos, fazer uma autocrítica. Muito evangélico fala mal da macumba, mas é um macumbeiro gospel. Ah, mexeu comigo? Vou orar e você vai ver a mão de Deus na sua vida. Sendo que Jesus ensinou a amar até os inimigos? Isso daí é uma oração que Jesus ensinou? O cara se diz evangélico, mas é contrário à Bíblia. Agora você pega, em debates que eu fui, que o cara falou assim, você vai ver o seu filho, não vou citar nome para não dar mídia para ele. Vamos ver se seu filho vai nascer bem. Você vai ver o trabalho que eu vou fazer. Um cara desse cultua uma entidade do bem? A entidade que ele cultua ou é da mente dele, se essa entidade existe, ela é um diabo, que não tem poder na minha vida, porque o Deus que abriu o mar não me criou para eu ter medo de macumba. Então eu falo mal da minha religião, você fala mal da quimbanda? De trabalhos contrários? Você sabe por que eu não falo mal da quimbanda? Porque eu não trabalho na quimbanda. Então, eu Se não você quiser falar eu da não Umbanda, eu não trabalho no neopentecostal e falo mal deles. Eu não falo. Exato. A incoerência tá aí. Da mesma forma que eu não falo mal de evangélico, não falo mal de católico. Eu falo. Não falo mal de judeu. Eu falo. De muçulmano. Eu falo. não tenho o porquê ficar falando mal das outras religiões por um único motivo. Isso não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com Bíblia, nada a ver. Jesus ensinou isso. O que eu aprendi com a vida, que é assim, o tempo que eu perco falando mal de outras religiões é um tempo precioso que eu deixo de exercer Você está libertando as pessoas. Jesus olhou para os falsos profetas e falou, vocês são sepulcros caiados, vocês são bonitos por fora, mas podres por dentro. Jesus falou, naquele grande dia eu direi abertamente para todo mundo ver, apartai-vos de mim, vós que pratica iniquidade. A Bíblia fala que todo olho verá e toda língua confessará. Não entidades, não energias, não forças espirituais, mas um único nome. O nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor Jesus. Agora, eu afirmo que Jesus denunciou os falsos profetas e muitas pessoas foram libertas. A mulher samaritana estava presa em uma religião, achando que a adoração era em Samaria, com dúvida se era no templo. Jesus fala, não é nem em Jerusalém, não é nem no monte, não é nem no templo. Chegou a hora que o Pai procura adoradores que adoram em espírito e em verdade. Adorar a Deus é denunciar os falsos profetas, é libertar as pessoas do engano. Então eu não estou falando mal do evangelho, eu estou falando mal dos falsos profetas que enganam as pessoas. E esses falsos profetas que ficam entrevistando o demônio, que fala que está expulsando o demônio, eu estou para te falar que é demônio que está entrando na vida deles cada vez mais, que eles estão enganando as pessoas de maneira hostil, de maneira horrível, e que a maioria deveria estar na cadeia. Tá na cadeia. Eu faço essa autocrítica. Agora, pra quem é da quimbanda, que tá desmanchando o casamento... Não sou quimbandeiro, não posso responder. Então, o Espírito Santo é um espírito de ousadia. Você quer falar da Umbanda?
Eu Você quer quero, falar da eu Umbanda? quero falar dos picaretas Não, agora. vamos falar de picareta da Umbanda, se você quiser. É. Eu não respondo pelas religiões que eu não sou sacerdote. Você responde pelas missas da Igreja Católica? Eu você respondo pelo Evangelho, porque o Evangelho diz em Hebreus que eu sou Você herdeiro não e é cordeiro. padre. Eu Então sou você não pode herdeiro e cordeiro de responder Cristo, pelas Ronald. missas da Igreja Eu Católica que posso nem responder eu. pelo Evangelho. Eu respondo pela Eu Umbanda. sou participante do reino. Eu respondo pelo meu terreiro. Se você quer falar de religiões da Umbanda, nós podemos ficar a noite inteira Sabe falando. por que você não responde, Ronald? Mas eu não Porque a respondo entidade pela que faz Quimbanda. o bem é a mesma que faz o mal. Essa Não é a verdade. respondo pela Quimbanda, porque primeiro eu não sou um grande conhecedor. Eu sou muito pouco conhecedor da Quimbanda. Eu sou pai de santo de Umbanda. Você conhece Se o você suficiente para saber que algumas religiões ditas de matriz africana fazem o mal para o próximo. Do mesmo jeito que cristão E se faz. Não são cristãos. Você acabou de falar que a igreja, Se muitos dizem faz. auto-intitulam cristão. Ser então- cristão não é o que eles fazem. Biblicamente falando, então também são falsos. Ser um bandista não é fazer amarração. E ser quimbandeiro? Não respondo pela Quimbanda. Exato, eu respondo. Quem faz trabalho mal para os outros tem um coração miserável, precisa e carece da graça de Cristo. Vamos lá. Uma fonte não sai duas águas, Ronald. Eu não tenho Essa historinha como- que o espírito, a entidade, ela vai fazer o bem ou o mal, depende de como você cultua ela. Se a entidade faz o mal, ela não presta. Minha opinião, biblicamente. De uma fonte não sai duas águas. Não tem como. Vamos falar de novo. Vamos bater papo sobre a Umbanda? Vamos bater papo sobre a Umbanda. Sobre a Quimbanda, Você vai ter que fugir das entidades malignas. eu faço isso há quase 30 anos. Mas elas são malignas, né? Se você cultua ela do lado do bem, tem gente que cultua ela do lado do mal, então ela tem duas vontades. Ela é uma entidade manipulável. Que entidade fraca é essa, que é manipulada pela vontade do homem? Eu não manipulo Jesus. Se eu querer fazer um mal pra alguém, Jesus vai me dar um tapa na orelha e vai falar, presta atenção. A minha afirmação é: a Umbanda não é Quimbanda. Tendo dito isso, o mesmo nome. Vamos lá. Vamos supor que você conhece outro Ronald, tá? Eu tenho um jeito de ser. O outro Ronald tem outro jeito de ser. Eu tenho um jeito de pensar. O outro Ronald tem um outro jeito de pensar. Quando eu digo para você que a Umbanda não é Quimbanda, que a Umbanda tem uma forma diferente de encarar a religião, vamos assim por dizer, que não é a mesma religião. Por mais que muitos dizem, não, mas a Quimbanda faz tal coisa, a Quimbanda faz amarração, a Quimbanda destrói lar. E posso ser muito honesto para você, isso é uma colocação muito pequena. Porque a Quimbanda, até o ponto que nós sabemos pela Umbanda, fazer amarração é a coisa mais fácil. É a coisa mais sutil, vamos assim dizer, né? Por isso que eu digo que a Umbanda não é a Quimbanda. A Umbanda tem um viés, como eu estou te dizendo, de fazer a caridade, de ajudar o próximo, de socorrer quem precisa ser socorrido. Em terreiro de Umbanda, Umbanda sagrada, Umbanda raiz, Umbandas antigas. Por que eu bato sempre nesse termo? Porque existem, como você disse mesmo, os neopentecostais, essas coisas, a Umbanda também tem uma variação, tá? A Umbanda, existem as pessoas que chamam Umbandomblé. Já ouviu falar? Já. É Umbandomblé. Que é a mistura de Umbanda com Candomblé. Ronald, como funciona? Tenho a mínima ideia. Nunca fui, não frequento, não tenho estudo acadêmico, não tenho nem ideia como funciona isso. Mas eu respondo pela Umbanda, eu respondo principalmente pelo meu terreiro, tá? Não, entendi. Praticamos um negócio. Agora, Ronald, você tem que falar, você tem que bater nos quimbandeiros, você tem que espancar os caras, você tem que falar que é errado, que é negócio. Não preciso. O mundo sabe que isso não é uma vertente muito correta. Não, tá tudo Porém, uma coisa eu também aprendi. O tempo que eu gasto falando que eles estão errados, falando que eles estão isso, que é ficar batendo coisa que eles já sabem, que já está tudo errado mesmo, é o tempo que eu perco falando bem da minha. É o tempo que eu perco falando o que a Umbanda é. Então, existe uma questão chamada apologética, então a gente trabalha na teologia, que é a defesa da fé. É você ser contra teses, ensinamentos errados, não propriamente contra a pessoa. Dito isso, o que eu argumentei foi, é a mesma entidade? Aí você falou assim, é a mesma, só que cultuada de maneiras diferentes. É o mesmo nome.
Tá, é o mesmo nome, mas não é a mesma entidade. Não é o mesmo espírito. Não é o mesmo espírito. Então, o espírito que se cultua no candomblé e na quimbanda nunca vai ser cultuado na umbanda. São espíritos diferentes. Entendi, são espíritos diferentes. Então, os espíritos que se cultua no candomblé e na quimbanda são espíritos que você acha que são errados. Não tem como te responder isso. Não vou julgar a eles. Se a Umbanda... Ronald, o espírito tá fazendo coisa ruim para as pessoas. É errado ou é certo? Fazer coisa ruim é errado? É óbvio. Eu também acho que é errado. Então, Mas sou eu que vou apontar o dedo? Não sou eu que vou apontar o dedo. Porque ao mesmo tempo que eu aponto o dedo para ele, 3 vêm para mim e 1 vai para cima. Mas, Ronald, não aponto o dedo. Aí a gente vai ficar naquele arco-íris, eu não vou falar mal de ninguém, eu vou ser isento, nem Lula, nem Bolsonaro, e deixa o pau quebrar. A gente tem que se posicionar na vida. Isso daí não é só na religião, é qualquer questão. A ideia é a Entendeu, seguinte. né? Não, lógico. A ideia é a seguinte. E olha que eu já tive problema com isso, viu? Sim, eu imagino. Muito mais do que você. Muito. Eu imagino. Agora é o seguinte. As entidades, não estou falando do que você falou que está acima, é o Ogum, Orixás. Entidades. Então você está afirmando que a entidade que a Umbanda cultua não é a mesma entidade do candomblé e da quimbanda. Eu não estou perguntando liturgia e culto, a maneira de cultuar, estou falando a entidade. Estou te afirmando que são espíritos diferentes. São entidades diferentes. São espíritos diferentes. Qual que é a diferença de espírito e entidade? Entidade é o trono, vamos dar um exemplo. Entidade, tá? Para ficar mais fácil. Entidade é a Padilha. Ela é uma entidade. Os espíritos que trabalham com o nome de Padilha são espíritos. Então tem espíritos no mundo espiritual que trabalham com o nome da Padilha. Sim. E a Padilha... Como eu falei pra você, imagina a Padilha no sábado à noite. Boa. E a Padilha em nenhum momento falou assim, ó, vocês que fazem o mal não trabalham mais com o meu nome. Com certeza deve fazer isso. E eles continuam trabalhando com o nome dela, mesmo ela tendo feito isso. Mas vamos lá agora. Você levantou um ponto bem importante, que até terminando no ponto, você me adiantou uma coisa. O espírito, o guia, né? Olha lá, a Padilha, vamos continuar na Padilha. Ela percebe que uma coisa está sendo feita de errado usando o nome dela. Está sendo... Não está ficando bonitinho pro nome dela. Uhum. Ela vai lá, cata aquele espírito e fala, ó, tchau. Você não faz mais parte desse trono. O que queria dizer? Então por que tem espírito lá no nome de Padilha até hoje, no candomblé e na quimbanda? Você pode dar o nome de Ronald também. Ah, entendi. Então não é porque dá o nome que é o espírito. Nós voltamos naquela terceira pergunta, acho que mais ou menos foi isso. Tem muitas pessoas que fazem, expulsam os demônios, e aqueles demônios, supostamente quando existem demônios, fala o nome, eles dão o nome do quê? De guias conhecidos, famosos. Né? Você pesquisa aí no Google, Pombagira, desce Padilha para tudo que é lado, Tranca-Rua para tudo que é lado, Caveira para tudo que é lado. Espiritualmente te afirmo, quando uma Padilha pega um espírito fazendo coisa errada com o nome dela, ela tira, vamos colocar da empresa dela, vamos assim dizer, ela tira da empresa. Se aquele espírito vai continuar fazendo coisas erradas, ela não é mais guia, ela não é mais entidade. Ela já é o que você disse, espíritos... Enganadores, que fazem um mal, faz tudo isso. Então no candomblé, Ronald, na quimbanda, só tem espírito que tá usando o nome da Padilha em vão, então. Não posso te afirmar isso. Eu não trabalho com candomblé nem com quimbanda. Mas eu te afirmo, na Umbanda funciona assim. Que eles usam lá. E você tá afirmando que não é a mesma Padilha. Eu te afirmo que são espíritos diferentes. Então de uma fonte não sai duas águas, né? De uma fonte sai uma luz que percebe que um espírito está fazendo coisa errada, não importa onde que ele está pisando, ou se está pisando em algum lugar. E por que continuam espíritos lá? Continuam os quimbandeiros, os candomblecistas falando, a minha Maria Padilha, o meu Exu Caveira. Por que continuam? Do mesmo jeito que existem pastores que também fazem coisas erradas. Mas a fonte não é Jesus. A fonte não é a Padilha. Entendi. Então tá bom. Então deixa eu esclarecer aqui. Eles falam que é Padilha, mas não é Padilha. Porque eu defendo que eles falam que é Jesus, mas não é Jesus. Espírito de luz não faz mal. Isso eu te afirmo em qualquer religião. Então tá bom. Então, beleza. Na religião deles, a Maria Padilha não existe. Eles são uma farsa. Beleza. Lembrando que é você que está dizendo que no candomblé e na quimbanda se faz o mal. Eu não afirmei nada disso. Peraí. Você afirmou... Está gravado. Eu não afirmei que ninguém fez que mal na em quimbanda e candomblé. é diferente
do candomblé e da quimbanda. Sim. E você afirmou que lá tem amarração, por exemplo, essas coisas. Sim, é prática. É prático. Eles usam Maria Padilha e Chucaveira, ou não? Imagina o Chucaveiro fazendo amarração amorosa. Putz, essa semana eu vou perguntar um por eles. Não, eles usam essas entidades. É porque, assim, na verdade, Ronald, você tá cauteloso de falar uma verdade, né? E a verdade é que essa entidade, ela faz o bem e o mal, depende de como a pessoa cultua ela. O meu Jesus, se eu quiser fazer o mal, por exemplo, Satanás, o diabo, né? O conhecido Lúcifer, que esse é o Lúcifer não é o nome dele, né? Foi criado na Vulgata Latina por, se eu não me engano, Jerônimo. A Bíblia não fala qual é o nome dele, só dá títulos, como Antiga Serpente, Satanás, né, e Diabo. Mas as pessoas que padecem de conhecimento acham que tá lá, RG, Lúcifer do Santo. Mas não existe isso. Mas vamos usar o nome Lúcifer, que a maioria das pessoas entendem assim. O portador da luz. É, o portador da luz. Fez o mal, Deus expulsou ele a terceira parte. Ou ele fez o mal ou ele questionou? Ele fez o mal, né? Ou ele questionou? O texto diz que ele quis se assentar no trono de Deus. Você conhece algum reino que a pessoa quer se assentar no trono do rei e não é punido? Não. Então, mas aí que tá. Foi punido. Invejou a Deus, né? Quis ser igual a Deus. Eu vou começar por você. A Umbanda não tem. A Umbanda ela não cultua diabo, nada disso, tá? Isso é uma colocação particular, tá bom? Eu não falei que cultua o diabo. Não, tô dizendo que... Deu um exemplo. Se fala, mas a Umbanda não cultua o diabo. Então, uma opinião particular. Não, assim... Não estou falando como sacerdote. Estou falando como Ronald. Tá, entendi. Portador da luz. Até o ponto que eu sei. Depois você me corrige também. Ele criticou Deus pela história do livre-arbítrio nosso, né? Da humanidade. E ali, Deus falou, então, pega o elevador e vai pro subsolo. A minha afirmação é que os espíritos que incorporam na Umbanda, na maioria das vezes, é uma farsa, é a pessoa no estado de transe, querendo acreditar muito em algo. E quando realmente é espírito, são espíritos enganadores. Vamos falar de mediunidade. Vamos lá. Tá? A Umbanda, ela tem graus de mediunidade, tá? O mal das pessoas que procuram terreiros é achar que você vai pro terreiro só para receber. E na Umbanda não é bem assim. O culto não gira só em torno da disso. incorporação. Não gira em torno... Existem as incorporações, como nós conversamos nessas conexões, tudo, mas ela não é só isso. Na Umbanda você tem outros tipos de mediunidades. Vamos dar um exemplo. Você tem aquele médium que ele não incorpora. Mas ele é aquele médium que sente. Às vezes vem um consulente que está todo sorridente, está bem, né? Mas você olha assim no semblante e você fala, tem coisa. E é esse médium que alerta a gente. É esse médium que fala assim, ô pai, então aquele consulente, estou sentindo uma coisa, sabe, tão boa. A gente leva um chá, a gente bate um papo antes de começar a gira. Tem essas mediunidades. É aquele médium que vê. Às vezes a pessoa entra toda... E às vezes você sente uma sombra, vamos assim colocar, por trás daquela pessoa. E esse médium que vê, ele fala assim, aquela pessoa chegou carregada, hein? Aquilo ali, o negócio chutou macumba na encruzilhada. A pessoa tá ruim, hein? Tá... E são médiums que veem também isso. Então a Umbanda, ela não só gira em torno da incorporação. Ela gira em torno de outras mediunidades, que na verdade são muito poucas faladas em terreiros de Umbanda. Porque a Umbanda, o que as pessoas querem? Ir lá, receber e fazer as coisas. Só que não é bem assim. Vamos pôr que na igreja evangélica, vamos lá que às vezes a pessoa vai achando que Deus vai fazer tudo o que ela quer. Então tem essa percepção, e eu acredito que na Umbanda também tenha. Mas falando de incorporação, como funciona? O espírito quando incorpora na Umbanda, existe isso do preto velho, por exemplo? Querer tomar uma bebida ou um café ou algo que ele gostava quando ele estava vivo? Existe isso? Sim. Não, vamos citar o Pretos Velhos, tá? Para um preto velho ele poder fazer isso, tem que ter alguns motivos. O primeiro motivo, acima de tudo, é trazer o conforto para quem vai no terreiro.
Por quê? Porque a pessoa que procura o terreiro, ela procura aquele preto velho, falando Zefir, tomando café, aquelas coisas. Porém, vamos dizer da parte do cigarro de palha. Aquilo dentro da Umbanda tem um fundamento, tá? Não é que o espírito fuma. Vou dar um exemplo. Eu tenho pessoas que trabalham comigo que não são fumantes. Eu sou fumante. Eu, Ronald, particularmente, sou fumante. Mas tem pessoas que trabalham comigo que não são fumantes. O preto velho dele vai lá, acende o cigarro de palha, puxa, não traga, né, para você não vicia, e solta a fumaça. Para que serve isso? Para limpar o perispírito da pessoa, para limpar, tirar aquela energia ruim. Lembra que nós falamos no começo que a pessoa chega, às vezes chega com uma energia preta, aquela sombra? Aquilo ajuda a resolver, aquilo ajuda a dissipar a energia ruim. É por isso que existem, por exemplo, pretos velhos que fumam, né, cachimbo, cigarro de palha, para poder fazer isso. Isso ajuda a dissipar. Então, mas assim, ó, questionar algumas coisas. Primeiro, para tirar a energia ruim, ao invés da pessoa colocar um cigarro de palha na boca dela, não é mais fácil ela chegar, dar um abraço na esposa, na filha, já não tira energia ruim ou aquele estresse que ela tá? Para que ela vai colocar um cigarro que faz mal para a saúde dela? Outra, ele bebe porque bebia na vida passada. E ele fala Mizifi. Primeiro, será um espírito em evolução porque ele não aprendeu a falar o português correto? Segundo, por que a pessoa vai beber e falar que o preto velho que está recebendo? Eu gostaria... Beber o quê? Eu não entendi a parte da bebida. Bebida alcoólica. Até hoje, muitas pessoas falam para mim, eu bebo e eu não fico bêbada. Eu desafio alguém que bebe, eu não bebo. Alguém que bebe também no terreiro e fazer um exame de fígado. O meu fígado vai estar melhor. Ah, mas foi o preto velho que bebeu. Não, foi a pessoa. Fisiologicamente, afetou ela. Agora dentro do meu terreiro, falando da bebida, tá? Para esclarecimento. Dentro do meu terreiro, o médium que bebe, lá incorporou, bebeu. Vai pegar no carro? Não vai pegar no carro. Então porque o bafômetro... Não vou poder falar. Não foi o preto velho. Foi o preto. Foi a comunicação com o preto velho, mas o organismo é de quem? É isso. Você deu o Espírito Santo agiu aqui. Amém, porque Senhor. o exemplo que eu ia dar era do bafômetro. Já aconteceu comigo. Eu já debati com um bandista que fala: o bafômetro não apita. E eu apostei: apita, é claro que apita. Porque não é o preto velho que tá bebendo, é a pessoa. E eu falo para qualquer um que falar. Vamos lá de novo. Vamos supor que eu bebo. Eu sou abstêmio, tá? Por isso que eu bebo água igual um cavalo. Eu sou abstêmio há mais de 18 anos. Na Umbanda, muitos falavam assim: nossa, você bebe água? Todos aqui bebem água? Vocês estão de ressaca? Eu falei: não. Eu, Ronald, não bebo bebida alcoólica. Automaticamente, meus guias não bebem bebida alcoólica. Que é o meu organismo. É o meu organismo. A minha conexão, por mais forte que seja com qualquer guia que eu tenha, o organismo é o mesmo. Eu vou te fazer uma pergunta sincera, porque eu não quero levantar o espantalho aqui. Então, na Umbanda, o guia, ele só vai beber se a pessoa beber. O guia só vai beber se o médium permitir. É igual o cigarro. Não, tudo bem, se o médium permitir. Sim, aí sim. Digamos assim, existe na Umbanda, o médium não bebe, só que o guia fala: eu posso beber? Aí o médium fala: ah, beleza, hoje você pode beber. Aí o guia vai lá e pode beber. Existe essa possibilidade? Se o médium permitir, sim. Ok. Quem vai estar bebendo, o médium ou o guia? Fisiologicamente, o médium e espiritualmente o guia. Como que o espiritual vai beber algo material? Primeiro, como que ele está em constante evolução e ele não entendeu que a bebida faz mal para a saúde? Um gole de vinho faz mal? Depende de quem tá bebendo. Não. A Bíblia fala que conversando. Eu não acho que bebida é pecado. A embriaguez é pecado. Concordo. Eu não bebo porque eu, como educador físico, estudando a bebida, não me traz benefício nenhum. Então eu sou abstêmico. Agora eu não posso falar que quem bebe uma taça de vinho tá em pecado. Agora a embriaguez, sair de si, sair do controle é um pecado biblicamente falando. Agora eu vou dizer com a Umbanda, tá? Existem terreiros que sim, fazem open bar dentro das giras. Eu sou radicalmente contra. Não concordo. Não, tudo, mas aí vai entrar no que eu vou falar do neopentecostal, eu entendi. Sim, sou radicalmente contra. Eu não tô falando agora... eu tô falando do... Vamos pôr, a Umbanda raiz verdadeira que você falou. Você tá falando aqui que, fisiologicamente... É o Ronald que bebe. O Ronald que bebe.
E espiritualmente, não é o O Ronald que, que que a bebe. bebida traz espiritualmente pro médium? Pro guia. O álcool, vamos falar rapidão aqui sobre álcool, na Umbanda, tá? O álcool ele é utilizado na Umbanda em alguns médiums que precisam desse artifício, desse modo de dizer, vamos assim falar, para limpar o interior da pessoa, tá? Para limpar o... Fisiologicamente ou espiritualmente? Ambos. O álcool limpa espiritualmente? Você já tomou um gole de vinho? Não, já dobrei meu joelho e conversei com o Cristo, fui limpado Tô tranquilamente. falando de álcool, não tô falando de Cristo. O que tem a ver o vinho? O vinho ajuda. Quem nunca comeu um macarrãozinho com vinho? à Tá, é que noite? se você me provar que é o vinho mesmo nos terreiros, né? Porque chapinha não é vinho, né? Um vinho verdadeiro não E é nem muito sangue barato, de não. boi. Exatamente. E nem sangue de É boi. importante ressaltar. Do mesmo jeito que eu falo pros meus filhos que corote também não é pinga. O pessoal fala assim: ah, pastor, você falou que vinho não é pecado, não é mesmo? Mas você tem dinheiro pra comprar um vinho mesmo? Porque ir lá e comprar o sangue de boi, você não tá bebendo vinho, né, meu amigo? Gasto 10 quando comprei aqueles de 5 litros. Isso realmente, negócio. A bebida alcoólica, ela ajuda a pessoa que vai. Espiritualmente falando. Tô falando agora espiritualmente, tá? Ela ajuda, ela limpa as energias ruins. Igual o cigarro. Você me perguntou se dar um abraço na família não resolveria isso. Posso, né? Se você ir pro Ronald, resolveria. Mas como eu falei, tem pessoas que vão com tão afundado nos problemas, tão afundado, que há necessidade de outras coisas. Do mesmo jeito que eu também acredito que tem pessoas que vão nas igrejas evangélicas que só um abraço, entre aspas, do pastor, pô, ajudaria bastante aquilo. Mas faz oração, posição de mão, faz tudo uma coisa em cima que precisa de uma coisa mais, precisa de um chamado maior, precisa de uma energia maior. Que Jesus ensinou. Sempre foi. Então tá. É porque Jesus não ensinou beber bebida alcoólica pra limpar, né? E a água do vinho. Minha afirmação, a Umbanda é uma religião nova. A Umbanda ela tem 100 anos, mais ou menos, vamos assim por dizer. É uma religião que está andando, né? Diferente de outras religiões, até mesmo de parte de espírita, vamos assim dizer, é uma religião muito nova. Muito nova. É uma religião brasileira, 100% brasileira. É claro, tem as suas particularidades que vieram de outras regiões, mas é uma religião brasileira. É uma religião que nós acreditamos que, acima de tudo, sem a caridade não há salvação. É uma religião que nós acreditamos piamente. Piamente. E se um bandista falar que não acredita nisso, também não poderia falar nada sobre ele, mas lamentarei muito por ele. Muito por ele. Mas é uma religião que fala muito de Cristo. Muito dos ensinamentos, dos exemplos de Cristo. Não somos grandes especialistas em liturgia, nada disso. Não. Não faz parte da nossa doutrina, mas nós tentamos estudar o máximo possível os exemplos. Exemplo de caridade, exemplo de amor ao próximo, o exemplo de compaixão. E o exemplo também de não julgar ninguém. Eu sei que liturgicamente dizendo, já disse por mais de umas vezes, que Jesus, né, falava, tinha que fazer assim, tinha que fazer assado. Não duvido de você. Você estudou muito mais do que eu para isso. Porém, não é isso que eu, como pai de santo, prego dentro do meu terreiro. Não é isso que eu acredito que a grande maioria dos pais de santos que eu conheço preguem também. Eu sou a 4ª geração de uma família por parte de pai, tá? Uma família inteira umbandista. Eu acho que na Federação Brasileira de Umbanda, acho que é o meu sobrenome que mais fez pai de santo por aqui. E conversando muito com meus primos, povo, adivinha? Nenhum de nós sempre existe conflito. Ah, porque fulano é assim, porque fulano é assado. Tal prática tem que ser assim, tal prática tem que ser assado. E tá tudo certo. Se no terreiro deles a prática é X, né, a minha é Y, o que importa é que a consulência saia sempre bem atendida e com esperança de um futuro melhor. Quando eu afirmo
que a Umbanda é uma religião nova, é uma religião que tem muito pouca liturgia. Hoje as pessoas encaram a Umbanda pelo que se vê no Google, pelo que se vê no YouTube, pelo que se pode se deslumbrar. Do mesmo jeito que se a pessoa nunca foi numa igreja evangélica, só vai ter noção do que vê no YouTube, no Google. Pode ver coisas boas, coisas ruins, mesma coisa os católicos, mesma coisa, como disse você, era quimbanda, umbanda, candomblé, judaísmo e qualquer religião. A minha afirmação é que fora da caridade não há salvação. Porque, voltando lá no passado, nós conversamos, os ateus também têm o direito de ter uma salvação. Por mais que nós tenhamos que fazer a nossa parte aqui na Terra, não com barganha com Deus. Temos que fazer que nós somos tocados, porque nós temos a nossa vocação. E a mesma coisa na Umbanda. Na Umbanda não se faz barganhas, né, pelo menos não deveriam ser feitas, para conseguir alguma coisa. Tem que fazer porque então, tem que ser Ronald, feito. vamos lá. Por isso que eu afirmo que o Cristo que você afirma ser o da Bíblia, que vocês seguem, não é o da Bíblia. Porque, primeiro, quando você fala que o ateu ele merece a salvação, o ensinamento de Cristo é que ninguém merece a salvação. A salvação é um favor imerecido. A palavra graça significa isso, presente imerecido, ok? Favor imerecido. Então ninguém merece a salvação. Primeiro, já expliquei, nós não frutificamos para ser árvores, nós frutificamos porque nós somos árvores. Terceiro, não há salvação fora de Cristo. Nós não fazemos caridade, obras para ser salvo. O justo viverá pelas obras? Não, o justo viverá pela fé. E a fé não vem por obras. É isso que a Bíblia ensina. Jesus ele fez a maior obra, que foi ter morrido na cruz pelos nossos pecados. Então o que me salva não é um lugar, não é um templo, não é uma religião. A pessoa que me salva é Cristo. Quando Pedro fala assim, quando Jesus fala, e vocês querem ir embora também? Pedro responde, para quem? Não é para onde. É para quem iremos nós? Se só tu tem palavras de vida eterna, e nós temos visto que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus vai responder assim, dissestes bem, dissestes certo, e quem te revelou foi o Espírito Santo. Jesus não falou assim, não, Pedro, não é só eu o caminho, tem outros caminhos também que levam a Deus. Jesus não falou para Pedro, não, Pedro, peraí, não é só eu que tenho palavras de vida eterna, tem outros caminhos. Quem pratica necromancia, invocação de morte também tem palavras de vida eterna. Não. Jesus falou, é isso aí. Quem te revelou é o Espírito Santo mesmo. É Por só mais, eu. Por só mais eu que caminho. ele falasse com um morto de 200 anos atrás. Isso, mas me mostra um texto que eu me torno um bandista agora. Você já tá me devendo uma guia, porque tanto que já te mostrei. Não mostrou. Você mostrou um texto e interpretou de maneira errada. Você O que é o me Alcorão? mostra um texto que Jesus invocou morto para falar Vamos lá, com o morto. o que é o Alcorão? Hã? O que é o Alcorão? O Alcorão é o livro sagrado dos islâmicos. E serve do islamismo. Hã? E serve para? Nortear a cosmovisão religiosa deles. Então, só que muitas pessoas se explodem por causa disso. E a mesma coisa, qualquer colocação religiosa. Bíblia, Alcorão, livros sagrados da Umbanda. Qualquer um. Ronald, pelo Ele Deus, pode ser o que interpretado isso de qualquer tem, forma. O que isso tem a ver? Então interpreta para mim. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o único caminho. Para quem iremos nós? Se só tu, é só tu, não tem outro, é só tu que tem palavras de vida eterna. Jesus falou, é isso mesmo, dissestes bem. Interpreta esse texto para mim. A salvação está em Cristo. Não discordo. Fora de Cristo tem salvação? Tem. Meu Deus do céu. Você coloca, se você fala fora de Cristo na salvação, Para quem você eu tira vou uma repetir, grande parte Ronald, da população. O problema é delas. Aí eu vou discutir Aí com que- Cristo? Eu vou discutir com Cristo? Não, eu estou dizendo, não precisa discutir com Cristo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Para quem iremos nós, se é só tu? Jesus está falando, eu sou o caminho. Jesus não falou, eu sou um dos caminhos. Ele está falando, eu sou o caminho,
a verdade e a vida. Aí o Ronald, não, mas tem outros caminhos, verdades e vida. Então assuma que o Jesus da Bíblia não é o seu Jesus. Aí tá tudo certo. Aí é coerente. Agora falar que na Umbanda se cultua o Jesus da Bíblia é uma mentira. Eu tô provando aqui. Não é o mesmo Jesus. Não tá provando. Então interpreta isso pra mim. Do jeito que tá lá. Vamos falar sobre Jesus. Eu tô falando. Tá, Eu citei 2 textos que é o próprio Jesus falando, as palavras dele. Vamos falar sobre Qual Jesus. livro apresenta as palavras de Jesus, Ronald? A Bíblia. Ok. Escrito por homens. Então não é a palavra de Jesus. Você está questionando isso. Estou questionando a Bíblia atual. Então vamos para a Bíblia Antiga. Você quer falar da Septuaginta, da Vulgata Latina, dos escritos do Mar Morto? Escritos do Mar Morto? É. Vamos. Então vamos. Tanto na Vulgata Latina, quanto na Septuaginta, esse texto está lá. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Existem outros caminhos? Fora de Cristo não há salvação. Mas existem outros caminhos? Fora de Cristo não há salvação. Legal. Existem outros caminhos? Tirando a parte que fora de Cristo não há salvação. Ronald, por que você não assume que o Jesus da Umbanda não é o Jesus da Bíblia? Porque você está errado. Não, mas Jesus falou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém para isso? Axé. Qual que é a diferença de amém para axé? Jesus nunca falou axé, ele falou amém. Viu? Como eu estou imitando o Cristo da Bíblia e você está totalmente contrário a ele? Axé quer dizer que assim seja, igual ao amém. É uma língua diferente? É uma terminologia diferente. Tá bom, mas vem de que língua? Ah, meu filho. Você devia ter me perguntado isso pelo menos há 3 minutos atrás. Então eu vou ficar com o meu amém. A questão é, Eu fico com o meu axé. Jesus falou que ele é o caminho, a verdade e a vida. Tem outro caminho fora de Jesus? Não. Não? Então, Só que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Também serve para os ateus. Também serve para bases e matrizes africanas. como que serve pro ateu? Serve também para Você o ateu. mora em Jundiaí? Não, moro em Cajamar. Se for todo Campinas. Em Cajamar. Pra ir pra Campinas, você tem que pegar aqui a rodovia. Bandeirantes ou Anhanguera. Ah, tá. Aí você pega outra rodovia, você pega um caminho diferente e quer ir pra onde Cristo tá. Se eu quiser furar o trânsito, sim. O ateu não acredita em Cristo, não segue o caminho de Cristo e você tá falando que ele vai pra onde aquele que segue o caminho vai. Tempo. Pessoal, eu quero agradecer ao Impaciente Podcast por ter promovido esse diálogo, esse debate. A Bíblia fala em Oséias capítulo 4, versículo 6, o meu povo padece por falta de conhecimento, e por ter rejeitado o meu conhecimento, eu irei lhes despejar juízo. Muitas pessoas têm negado o conhecimento, mas o conhecimento é fundamental. Então, que você venha crescer na graça e no conhecimento. Há um só Cristo, mediador entre Deus e os homens, é o Cristo bíblico. O livro que apresentou Jesus para a humanidade foi a Bíblia. Não foi tradição, não foi religiões, não foi sincretismo, foi a Bíblia. A Bíblia é o santo livro, é a inerrante palavra de Deus. Quero agradecer aqui a toda a produção, ao Ronald, que foi aqui o meu adversário no debate. E eu queria dizer que o Evangelho, ele não é uma religião, ele é um lifestyle, ele é um estilo de vida. David Wilkerson, o escritor de um livro muito bom, Entre a Cruz e um Punhal, ele faz um trabalho fenomenal no Brooklyn, onde estava tendo um vício maçante da pedra, né, e dessa droga maldita. E ele tem uma frase que eu gosto muito, que ele fala assim: pregue, se necessário, abra a boca. A nossa vida, ela é uma pregação. A nossa vida, ela prega mais do que palavras, ok? Jesus, ele amou com palavras, mas também amou com atitudes. Fique com essa mensagem no fundo do seu coração. Se quiser conhecer mais sobre o meu trabalho, Israel Júnior Oficial com 2 L's. Sou escritor, escrevi mais de 4 obras, participei de uma teologia sistemática também. Você que ama teologia. E é isso. Para saber sobre o meu trabalho é só entrar no Instagram, no YouTube, no TikTok, nas redes sociais aí e chamar nós. Tamo junto, até depois do fim. Venho aqui agradecer ao Impaciente Podcast pelo debate. Todo debate ele é rico, todo debate ele é bem-vindo. Desde que, como nós conseguimos fazer um debate calmo, algumas vezes um pouco mais acalorado, mas graças a Deus tinha bastante água. Mas o debate ele faz parte das religiões. O debate ele faz parte. Colocar diversas fontes de informações fazem parte.
Como eu disse hoje, o tempo que eu gasto falando mal de uma outra religião é um tempo precioso que eu poderia estar falando muito bem da minha. Então eu agradeço ao Isaac, agradeço a toda a produção por esse... agradeço tudo. Tá na Bíblia, tá na Bíblia. Tá na Bíblia. Sobretudo, concordo com o meu, entre aspas, oponentes, pois eu não acredito que existam oponentes, existem apenas opiniões diferentes. Mas uma coisa eu concordo com ele, que Jesus é o Cristo, Jesus Cristo é o caminho e é o modelo a ser seguido. Por mais que eu vou falar Zé Feito, toma vinho fazendo isso. Mas é o modelo, o caminho a ser seguido. E como eu disse, a Umbanda, ela segue Cristo, ela segue Jesus. Por mais que isso ficará para uma outra conversa, mas sim, nós seguimos Jesus. Nossos guias seguem Jesus, nossos guias falam de Jesus, os nossos guias trazem a caridade. Mas que digam que fora da fé não há salvação, mas eu sou da seguinte frase, que fora da caridade não há salvação, porque senão eu vou excluir os ateus. Mas isso fica para uma